No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Bendito, exaltado e magnificado seja o teu nome, meu Pai, em toda a terra. E a tua vontade venha a ser feita de forma consciente e de todo o coração por aqueles que tu salvaste e por aqueles que o Senhor tem chamado, mas ainda não deram ouvidos à tua voz. Meu Senhor, que em toda a terra, o Senhor venha ser glorificado pelos teus servos, pela tua igreja, por aqueles que estão dispostos a pagar o preço para fazer a tua vontade. Tu e somente tu és digno, meu Senhor, de ser servido, adorado, glorificado, exaltado e magnificado. Porque só o Senhor é Deus, é o Todo-Poderoso. E neste momento, eu suplico em favor desta criatura que me ouve, cuja vida está destroçada, acabada. Essa pessoa que me ouve em cima de um leito de dor, ou envolvida com problemas familiares, com problemas sentimentais. Essa mulher que não sabe o que faz, tendo em vista que o seu marido a trocou por outra, mais nova, mais bonita, mais atraente. E ela injustamente, meu Senhor, e amargamente foi deixada para trás. Ela não sabe o que fazer e está em meio a pensamentos de suicídio, achando que se acabar com a vida dela, então vai acabar também a sua dor. Só que no inferno não há nem mesmo um segundo de calmaria, de alívio. Não há como, porque o sofrimento e a dor acontece 24 horas por dia e por toda a eternidade. Toda a eternidade. Então, meu Pai, livra essa criatura desses pensamentos diabólicos. Ela seja livre agora. Seja livre, minha amiga, meu amigo, que pensa em dar cabo de tudo, pensando que tudo vai acabar. Não se iluda. Jesus veio a este mundo para trazer solução para você, para tirá-lo do último lugar e colocar em primeiro, no mesmo lugar em que ele ocupa.
Quem se agarra a Ele fica junto dele no seu trono. Então, quem se entrega para o Senhor Jesus, automaticamente sai, ou tem que sair, da posição de último lugar neste mundo e passar para a primeira posição. Porque Ele convida você, minha amiga, meu amigo, para sentar-se com Ele à mesa e comer do manjar celestial. Obviamente, você tem que entregar a sua vida, você tem que colocá-lo acima de tudo e de todos, até mesmo da sua própria vida. Ele tem que ser o primeiro dentro de você. Seja livre, seja curada, seja liberta, seja tocada, seja agora uma nova criatura. Em o nome do Senhor Jesus, coloque as duas mãos sobre esse radioreceptor e receba a virtude do Espírito Santo. Receba do Espírito que Deus nos tem dado. Receba da virtude que Jesus nos tem dado. Seja livre, e seja curada, e seja liberta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê de todo o coração, com todas as forças, diga amém e graças a Deus. Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dai-lhes o pão, dai-lhes teu perdão e dá-lhes Jesus. Senhor, perdoa os pecados, perdoa-nos todos, ouve nossa voz. Senhor, Espírito Santo, ouve nosso canto, habita entre nós. Senhor, que seja feliz aquele que diz, eu creio também. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, eu queria que você atentasse, prestasse toda a atenção a este testemunho. Este testemunho mostra a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não o servem. Porque quando você não serve a Deus, você não pode clamar dele, você não pode reivindicar, cobrar dele o que você não crê, que você não acredita.
Você só pode cobrar dele aquilo que você crê de todo o seu coração, quer dizer, aquilo que você se entrega na crença. Então, esse testemunho tem uma mensagem poderosa para aqueles que estão entre o sim e o não. Vamos ouvi-los. Meu nome é Fátima, tem 15 anos que eu estou na igreja. 15 anos que eu sirvo um Deus que mudou minha vida. E a gente vive muitas lutas, perseguições, às vezes até humilham a gente por servir a Deus, por seguir esse caminho. Propostas indecentes, proposta de sonegar, de mentir, de negar, de traições. Mas eu nunca aceitei, porque eu firmei uma fé que mudou minha vida, uma fé que me levantou. E como empresária, eu sou empresária, a gente sofre muito, eu sofro muito, já sofri e sofro muitas propostas. Até mesmo de sonegações, de uma nota, de adulterar uma nota. E nesse período, quantas vezes já aconteceu de chegar a fornecedores, pessoa mandar eu negar impostos. Não, porque vale a pena, não tem problema, você pode fazer, porque vai dar certo, eu já fiz e deu certo, para me negar, para me mentir, mesmo nas compras, olha, eu vou colocar X na nota, mas vai ser valores menores para você pagar. E depois você me repassa. Isso daí todo mundo faz. Eu falei, todo mundo menos aqui. Menos a Fátima. Eu sou diferente de todo mundo lá fora. Até recentemente aconteceu comigo uma coisa que... Quando eu paguei, eu sabia que eu tinha comprado valores, não era pouco, é valor alto. E eu não tenho o hábito de conferir as coisas quando eu compro. Mas, como eu falei, eu paguei muito pouco. Eu sei que eu ganhei desconto, mas eu fui conferir. Aí eu vi uma quantidade, um valor X não estava batendo. E eu voltei nessa empresa, uma grande empresa, uma multinacional, e voltei até aquela pessoa mesmo, esperei chegar a minha vez e falei, olha, aconteceu isso, eu levei X, você não cobrou. Ela falou, você é maluca? Eu nunca vi. Ela falou, você é brasileira mesmo? E todo mundo ficou olhando para mim, porque eu falei, não, só quero pagar, eu já levei. Ela falou, num país onde a corrupção está tomando conta. Eu sabia que se eu ficasse com aquilo para mim, não ia me deixar em paz. Eu não preciso daquilo. Então eu só queria uma coisa, que é o que eu mais quero hoje. É ter paz dentro de mim, que é o que eu tenho. E eu não quero que essa paz venha a ser roubada por nada. E por tudo isso, eu não me curvei a minha fé. Por quê? Eu tenho meu bem maior, que é o Espírito Santo. Hoje eu sou uma pessoa, uma nova criatura, hoje eu tenho paz dentro de mim, hoje eu vivo bem, hoje eu quero viver essa fé que eu vivo. Não quero me afastar, não quero deixar de viver a vida que eu tenho, uma vida de qualidade, empresa bem-sucedida, sou feliz em tudo que eu faço, moro bem, vivo uma vida de qualidade, eu tenho, em tudo que eu faço, eu tenho uma resposta, eu tenho os melhores resultados, porque eu não saio da presença desse Deus que mudou, transformou a minha vida. E não é por uma coisa tão pequena que eu vou trocar essa minha fé. Pois é, você verifica que esta mulher, a Fátima, ela assumiu a sua fé no Senhor Jesus e por conta dela ter fé no Senhor Jesus, a vida dela é diferenciada da vida dos outros, ou melhor, a atitude dela, as atitudes dela são diferenciadas das atitudes dos outros. Porque os outros não querem pagar impostos ou querem burlar o governo. Mas todo mundo faz isso. Todo mundo faz. E daí? Isso é problema de todo mundo, problema dos outros. Se os outros servem a Satanás, eu vou servir também? Eu pergunto. Ela obedeceu, ela obedece à palavra de Deus. Jesus disse assim, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quem é de Deus? Quem anda com Deus? Quem crê no Senhor Jesus, dá a César o que é de César. Isto é, os impostos, ainda que sejam injustos, ainda que esses impostos não venham beneficiar o povo, mas ainda assim
nós temos a obrigação de dar a César o que é de César. É lei. César exige a lei, o cumprimento da lei. Então, nós temos que cumprir a lei. A César o que é de César, a Deus e o que é de Deus. Então, quem é fiel nos dízimos, não adianta ser infiel no que é de César. Essa aqui é a realidade. Tudo bem, você é fiel nos dízimos, você é fiel nas ofertas. Mas se você é infiel a César, quer dizer, nos impostos que você é obrigado a pagar, então você está roubando, você está usufruindo do que é do diabo, digamos assim. Não é que os impostos sejam do diabo, mas quando você rouba, você sabe que o roubo é uma ferramenta de Satanás. Então, quando a pessoa rouba, seja de Deus, seja de César, como os impostos, essa pessoa está manipulando uma ferramenta de Satanás. E, obviamente, essa pessoa vai colher os frutos disso. Não adianta você honrar a Deus com os dízimos e ofertas e roubar a César, roubar os impostos. Você tem que pagar os impostos. Eu pago os meus impostos. Eu sou obrigado a pagar os impostos. Mas ainda que não fosse obrigado, eu teria que pagar os meus impostos. Porque é ordem do Senhor Jesus. O meu Senhor diz para mim, ó, você paga a César o que é de César. E a mim o que é meu. Então, se eu obedeço a palavra de Deus, se eu creio em Jesus, de fato, na prática, então eu pago a César o que é de César, eu dou a César o que é de César. E não tenho a minha consciência suja por conta de roubar a alguém. Eu não posso roubar ninguém. A única pessoa que eu posso roubar é Satanás, roubar a alma do seu inferno. Aí nós temos que fazer isso. Nós vamos pegar a alma que é de Deus e tirá-la de Satanás. Mas os impostos, quem é de Deus, quem é justo, quem anda na justiça, honra a César com o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa é a lei, essa é a palavra de Deus. Você diz assim, mas eu não vivo na lei, ô bispo. Sim, claro, mas quem disse isso foi Jesus. Não foi na lei, não. Está aqui escrito. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se você for fiel a Deus, mas não pagar os seus impostos com integridade, você estará roubando o governo. Obviamente, o roubo é arma, é ferramenta de Satanás. Você está se utilizando da arma de Satanás para tirar benefício próprio. Eu pergunto, por acaso você vai ter benefício com isso? Então, muitas pessoas são fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas, mas não são corretas no pagamento dos seus impostos. E aí a coisa pega. A coisa pega. Porque o diabo passa a ter o direito de reclamar com Deus, dizendo assim, olha, Senhor, ele devolve os dízimos, dá as ofertas a ti, mas ele rouba ou ela rouba no quesito de impostos. Então, ela está usando a minha ferramenta. Quer dizer, a vida da pessoa torna-se amarrada por conta dela ser infiel a César. Ser infiel aos impostos que deveriam pagar. Mas, ô bispo, o governo, os políticos usam do meu dinheiro de forma errada, tomam posse, roubam, se corrompem, etc. Eu não tenho nada com isso. É problema do governo. Problema do governo. Eu tenho que fazer a minha parte. E se ele vai roubar o imposto que eu pago para ele, isso é problema dele. Eu tenho que fazer a minha parte, independentemente do que ele faz ou deixa de fazer com o meu imposto. A mesma coisa são os dízimos e as ofertas.
eu honro a Deus com os dízimos, minhas ofertas, e se por acaso o pastor está roubando, está manipulando o dinheiro de forma indevida, esse é problema dele com Deus, não é meu problema. Eu, como servo de Deus, como creio no Senhor Jesus, como vivo a minha fé, então eu faço aquilo que Jesus mandou que fosse feito. Gostando ou não gostando, eu vou fazer aquilo que Ele quer que seja feito. Essa é a palavra de Deus. Então você, minha amiga, meu amigo ouvinte, que me ouve neste momento, tem que saber que a nossa fé é distinta, diferente da fé do mundo. Nós não somos do mundo. O mundo não está em nós e nós tampouco vivemos segundo as leis deste mundo. Nós vivemos segundo a lei de Deus, a palavra de Deus. E nós temos que obedecer, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não basta conhecer suas promessas, profecias. Também não basta crer que Jesus Cristo é o Messias. Tem que rasgar as aparências, se despir do velho eu e deixar as coisas velhas no altar de Deus. Tem que se nascer da água para lavar o que é passado. Tem que se nascer do Espírito, Ele muda o velho estado. É ficar feito criança que não dá um passo a mais, sem saber se está guardada pelo olhar do Pai. Nascer de novo é deixar de ser senhor de si, apenas ser servo diante de Deus. Nascer de novo é deixar o velho eu diante do altar e receber um novo coração. Não basta conhecer suas promessas, profecias. Também não basta crer que Jesus Cristo é o Messias. Tem que rasgar as aparências, se despir do velho eu e deixar as coisas velhas no altar de Deus. Tem que se nascer da água para lavar o que é passado. Tem que se nascer do Espírito, Ele muda o velho estado. É ficar feito criança que não dá um passo a mais, sem saber se está guardada pelo olhar do Pai. Nascer de novo é deixar de ser senhor de si, apenas ser servo diante de Deus. Nascer de novo é deixar o velho eu diante do altar e receber um novo coração.
A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Eu usei o termo roubar as almas do inferno, do diabo, mas esse não é o termo exato que eu deveria ter usado. O termo é tomar de volta, recuperar aquilo que é de Deus. Porque as almas são de Deus e o diabo que se apossou delas. Então nós temos que recuperá-las, recuperar as almas que são de Deus para Ele, para o reino de Deus. Não é roubar. Roubar, só quem rouba é o diabo e os seus filhos. Nós, naturalmente, quando levamos a palavra de Deus, nós recuperamos a alma que estava nas mãos do diabo, mas que é de Deus. Então, minha amiga, vamos ouvir agora testemunhos de pessoas que quiseram mesmo entregar a vida no altar, colocar a vida no altar. E essas pessoas fizeram isso. E olha só, o espírito do altar. O espírito do altar é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Quando você coloca a sua vida no altar, então o altar te abraça, te recebe, cuida de você. Bem que o apóstolo Paulo disse, aquele que serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Você serve ao altar, o altar vai te sustentar. Você serve ao altar, o altar vai justificar você. Você serve o altar vai te defender. O altar é o abrigo de Deus, que protege aqueles que ali estão. É a fortaleza do Altíssimo, que abriga todos os que lá estão. Agora, se a pessoa está fora do altar, aí não há proteção. Você quer ser protegida, minha amiga, meu amigo? Então, coloque a sua vida no altar, siga aquilo que o Senhor Jesus ensina e você vai ter todos os direitos e privilégios do trono da graça. Vamos ouvir então testemunhos de pessoas que chegaram a essa conclusão e tiveram as suas vidas transformadas. Meu nome é Bernadette, tenho 58 anos. Antes de eu receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa vazia, assim, infeliz, triste, e não tinha nada que me conseguia fazer ser feliz. Então, eu era deprimida, eu sofria muito, então tinha algo dentro de mim que eu não conseguia fazer aquilo me sentir feliz. Eu era muito triste, eu chorava muito, tinha uma vida estabilizada, eu não passava necessidade de nada, tinha uma família estruturada, então eu procurava algo assim em festas, eu procurava algo em bebidas, eu bebia muito. Então, eu bebia assim, sabe, para ver se aquilo dentro de mim se mudava, só que não mudava. Foi quando eu me senti muito deprimida, eu pensava assim, me matar. Eu falava, acho que se eu me matar, aí vai resolver meu problema. Então eu pensava que se eu fizesse aquilo, ia resolver meu problema. Porque eu buscava em todos os lugares, não conseguia encontrar aquilo que eu precisava preencher dentro de mim. Aí um dia eu estava lá, né, eu estava no quintal da minha casa, aí eu comecei a mexer no rádio, assim, sabe, mudar. Aí parou lá, aí algo me chamou atenção. Aí eu vendo, sabe, o testemunho de uma pessoa falando assim, sabe, que ela era assim, 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 assim. Tudo que eu sentia, eu ouvia ela falando. Aí eu me perguntei, será que o meu problema tem jeito? Eu me perguntei, será que tem jeito para mim? Então foi quando eu comecei, todos os dias eu ouvia aquela rádio, todos os dias. Aí, sabe, algo assim, eu vi que dentro de mim foi transformando.
Eu vi que através de eu ouvir aquela rádio, dentro de mim foi mudando alguma coisa. Aí, sabe, eu passando em um lugar, eu vi, porque não tinha igreja lá. A Igreja Universal tinha outras igrejas, mas não tinha. Aí eu passei, sabe, dentro do carro, foi o próprio Deus que fez eu olhar naquela placa. Estava escrito lá, né, Igreja Universal, do Reino de Deus, Jesus Cristo. Eu falei, meu Deus, é essa igreja que eu preciso ir, é essa igreja que eu estava ouvindo. Na minha primeira reunião, quando eu cheguei, né, que o pastor veio me atender, aí eu contei para ele, né, o que estava acontecendo comigo. Aí ele falou que para mim, pro meu caso tinha jeito. Mas aí, sabe, a partir daquele momento ele falou para mim, senta aí, participei, sabe, mas eu engolia cada palavra que aquele pastor falava. Ele falava assim, Deus, esse Deus vivo e poderoso, Ele pode fazer tudo por você. Ele é o Deus do impossível, Ele é o Consolador. Então, quando ele começou a me falar sobre o Espírito Santo, né? Ele falou assim, olha, esse Consolador é o Espírito Santo. É isso que você precisa. É isso que ele vai preencher esse vazio, ele vai preencher essa tristeza, ele vai preencher tudo isso que você usa para poder tirar isso de dentro de você. Porque ele me ensinava, o pastor me ensinava e falava, o Espírito Santo é o segredo de tudo. Então eu comecei, eu falava, meu Deus, eu quero o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo. Nos meus pedidos eu falava, eu quero o Espírito Santo. Eu comecei a fazer os propósitos que o pastor me ensinou. Jejum, oração e começar, sabe, sair das coisas do mundo. Eu estava buscando assim, sabe, falei, eu quero esse Espírito Santo. Falei, meu Deus, eu quero o Espírito Santo, eu preciso desse Espírito Santo. Aí foi quando ele entrou naquele dia, meu Deus, foi muito forte aquele dia. Não dá para esquecer, porque assim, você sai assim, você sai transformada. É muito forte, gente, só quem tem essa experiência que sabe o quanto, sabe, é muito valioso. O Espírito Santo, gente, é tudo. Hoje nada me abala, hoje eu passo lutas, muitas lutas, mas eu não me abalo. Você vai passar por lutas, todos nós passamos, e quando você é batizado com o Espírito Santo, você passa mais luta ainda, porque é como o Senhor Jesus. Que ele foi, né, foi provado, né, pelo deserto, né, então a gente passa por esse deserto, mas esse deserto é um deserto assim que a gente vence, a gente tem paz, a paz interior, que é coisa que eu não tinha. Então esse é o segredo do Espírito Santo, porque você consegue vencer tudo tranquila e confiança em Deus. Meu nome é Edson José, e antes de eu receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa muito triste, me sentia sozinho, me sentia vazio. Era por conta de muitas coisas, por conta da minha infância, que foi muito difícil. A minha mãe não teve uma condição muito boa para me dar. A gente sempre viveu na dependência, né, de tios, tias, pessoas em volta, né, para nos ajudar, muitas vezes até com alimentos e roupas. Na escola eu sofria bullying, né? Até o ensino médio completo, mais ou menos, as pessoas elas tinham um preconceito muito grande comigo, porque eu tinha uma dificuldade na minha forma de falar, que eu era muito gago mesmo. Então isso me fez ser até antissocial e muito agressivo, porque as pessoas que se aproximavam de mim, eu pensava que era com o intuito de demonstrar um certo preconceito comigo, né? Eu tinha um vazio muito grande. Eu desacreditava de mim, eu pensava que as pessoas eram melhores do que eu. Quando eu olhava à minha volta, eu via que as pessoas estavam rindo, estavam felizes, estavam de bem com a vida. Eu queria ser igual a essas pessoas e eu dizia, o que essas pessoas fazem? E eu comecei a fazer o mesmo que elas fazem. Mesmo não gostando, eu ia para a festa, mesmo não gostando, eu ia para a balada, mesmo não gostando, eu aderia à moda da época, sobre ser gótico. Já tive a minha época que eu também gostava de música de funk, ia para bailes, mesmo não gostando, porque eu pensava que se eu ingressasse nesse mundo eu seria igual às outras pessoas, né? Então, mas cada vez mais que eu me envolvia, mais triste eu ficava, mais deprimido eu ficava, não dava certo sentimentalmente com ninguém, porque eu criava essa barreira em mim mesmo, por conta de todos esses complexos,
E nisso eu encontrei uma pessoa que falou para mim de que se eu fosse à igreja minha vida iria mudar. E eu mesmo bêbado ali, quando ele começou a conversar comigo, eu queria discutir com ele, mas só que foi uma proposta diferente para mim, de todas as outras que eu já tinha ouvido. Porque se eu já tinha me proposto a fazer tudo aquilo que eu não gostava para me sentir bem, aquela proposta para mim ela revolucionou a minha vida, porque era uma espécie de desafio que ele fez. E aí eu resolvi ceder aquilo que ele me disse. Foi quando eu comecei a ir para a igreja. Eu era novo de igreja, eu não sabia muitas coisas referente ao Espírito Santo, mas eu entendi. Você assim, poxa, se o bispo ele disse que as pessoas são capazes de fazer tudo, é capaz de sacrificar o tudo delas para elas receberem o Espírito Santo, então eu me encaixo nessa situação, porque eu já fiz de tudo para receber as coisas lá de fora, e agora eu preciso fazer muito mais para receber o Espírito Santo, para receber essa alegria que o bispo diz que dá. E aí eu comecei a buscar com todas as minhas forças. Foi quando eu acordei bem cedo, coloquei a minha melhor roupa, e aí eu fui à igreja, determinado a receber o Espírito Santo, porque aquele dia eu já tinha determinado dentro de mim que eu ia ter algo a mais com Deus. Foi quando a minha alma ela se alegrou. Eu tive um gozo na alma, uma alegria muito grande, coisa que eu nunca tive na minha vida. Dentro de mim surgiu uma convicção, uma força. Surgiu dentro de mim uma certeza que Deus era comigo e que de fato aquilo ali tinha sido a experiência que eu tanto almejava, que eu tanto desejava, que eu procurava em todos os lugares, procurava em coisas, em pessoas, mas eu nunca tinha encontrado. Foi neste lugar que eu encontrei, foi nesse dia. E de lá para cá os frutos da minha vida têm sido os melhores possíveis, porque eu não sou mais uma pessoa triste, não sou mais uma pessoa antissocial. Hoje em dia eu tenho a paz dentro de mim, eu não preciso de nada para me fazer bem. E não importa o que aconteça, não importa a luta que eu enfrente, por conta desse encontro que eu tive com Deus, a minha vida mudou 100%. Hoje eu me vejo uma pessoa totalmente diferente do que eu pensava que eu era. Hoje eu me vejo como forte, disposto. Hoje eu sou feliz de fato e de verdade. E hoje eu me dou bem com qualquer pessoa, porque o Espírito Santo ele me mostrou uma visão diferente de tudo. Antigamente, para mim vencer as lutas, eu queria me apegar a coisas e a pessoas para que eu viesse prevalecer. Hoje em dia, com o Espírito Santo, mesmo no meio de lutas e toda a dificuldade possível, com o Espírito Santo, eu vejo que ele é o mais importante para mim, diferente do que aconteça. O Espírito Santo ele nos ensina a ser obedientes, a fazer aquilo que realmente é certo. Além, principalmente, de mudar o nosso caráter, de ter uma comunhão com Deus. O Espírito Santo, ele faz com que o Deus que as pessoas falam, ele se torne presente, porque ele mora dentro da gente. Então a comunicação é 24 horas por dia, isso nos dá certeza de salvação. Então, indiferente do que aconteça, a gente já nem teme pela nossa própria vida, porque a gente sabe que tem um lugar especial para a gente. Sem o Espírito Santo, a pessoa já não tem essa certeza com ela, a pessoa é insegura. Então tudo o que acontece com ela, ela já vê como um pesar muito grande. Agora o Espírito Santo ele dá a certeza total e completa da vitória. O Espírito Santo é tudo que o ser humano precisa. Tudo. Pois aí Jesus, o Senhor Jesus, dá o Espírito Santo graciosamente para todos os que o buscam. Você não precisa merecer para receber o Espírito Santo. Você precisa crer. Mas eu creio, o bispo, eu creio. A crença não é simplesmente você acreditar. A crença é se entregar. A crença é como casamento. Quando você crê na outra pessoa, você se entrega, você se casa, você se amarra com ela pelo resto da vida. Assim é o casamento. Casamento é crença. Você creu, você casou. Você não creu, você não casou. Quem crê, casa. Quem não crê, não casa. Assim também é com Deus. Quando você crê, então você se entrega, você casa com Ele, você se alia com Ele, faz aliança com Ele. E, obviamente, a sua vida muda porque Ele é fiel àqueles que se voltam para Ele. Jesus disse, aquele que vier a mim, seja pecador ou não, aquele que vier a mim, seja merecedor ou não,
de maneira nenhuma o lançarei fora. Graças a Deus. Olá, Bispo Macedo, meu nome é Daniel Marcos e eu vim de uma família toda destruída. Cresci sem amor de pai, sem amor de mãe. Vivi uma vida totalmente errada, até que um dia conheci o mundo do rock, onde que meus primos me apresentaram. Eu ia em cemitério, me prostituía, fazia tudo o que era errado. E a partir de um dia que eu estava sozinho no fundo do poço, dentro de mim um vazio, tristeza, uma angústia e cheio de depressão, onde eu tentei se matar 3 vezes, passou um filme dentro da minha cabeça, dos meus familiares, dos meus pais, dos meus amigos, da escola. E eu lembrei de um amigo onde que ele era roqueiro junto comigo. Ele me deu o livro O Poder Sobrenatural da Fé. E eu lendo aquele livro, eu vi que a minha vida podia transformar. Eu entendi a fé sobrenatural e a fé natural. A fé natural é aquela fé que eu vivia de emoção, de sentimento. E a fé sobrenatural é que podia transformar a minha vida. Eu entendi que a fé sobrenatural transforma. E foi por isso que eu decidi me entregar para Jesus. A minha vida a partir daquele livro mudou. Eu queria agradecer ao Senhor Bispo Macedo por tudo que o Senhor fez por mim, sem mesmo me conhecer. Eu era uma pessoa depressiva, uma pessoa amargurada. E graças a Deus, hoje eu estou salvo. Hoje eu estou mudado. Hoje eu sou um filho obediente. Hoje eu sou um homem responsável. E hoje eu tenho paz, como eu nunca tive. Hoje eu tenho uma felicidade. E o principal, hoje eu tenho o Espírito Santo. Muito obrigado, Bispo Macedo, pelo livro O Poder Sobrenatural da Fé. Ele me ajudou muito. Hoje eu estou salvo. O livro O Poder Sobrenatural da Fé está disponível nas melhores livrarias ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá. Um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus. Mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar. E na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaque seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaque perguntou: meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho cordeiro, para si Deus proverá. Proverá. Meu filho cordeiro, para si Deus proverá. 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 Meu filho cordeiro, para si Deus proverá. O velho Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem,
pra o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiada uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé, do plano de Deus não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo bradou: não faças nada ao filho seu, porquanto agora eu sei que temes a Deus. Proverá, proverá. Eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Proverá, proverá. Eu sei que a vitória pra ti Deus proverá. Eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Eu sei que a vitória pra ti Deus proverá.